que acontece quando Jesus voltar? Tipo, a Bíblia fala? Fala. O que acontece exatamente? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia fala que será um acontecimento extraordinário. Ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Todos os anjos virão com ele. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles dentre nós que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E ele nos levará e aí fará tudo novo. Que o Apocalipse fala, depois vai ter um período de 1000 anos. E aí fala, eis que crio novos céus e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Não é que não vai ter praia. O mar é a divisão dos povos, no Apocalipse. E ele fala, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Eu estou aguardando a volta de Jesus. Não sei quando será. A gente pode ter indícios proféticos, como a de Daniel lá, que apontam que estamos vivendo tempos solenes. Eu não sei se é agora o tempo da volta de Jesus, mas o que a Bíblia descreveu como sendo o período do fim está muito parecido com o que estamos vivendo. Ficou claro? Ou confundiu? E eu sei, gente, que Mas tá muito parecido com o que a gente está vivendo já faz um tempão, né? Faz um tempão, mas nós temos situações agora que são inéditas. Que situação que é inédita? A dimensão literalmente global do que está acontecendo. Vamos pegar grandes tragédias do passado. Vamos comparar o Covid. Peste negra. Parece que foram 30 milhões de pessoas que morreram na peste negra. Os números agora eu posso errar. A peste negra bubônica lá. Mas ela afetou quem? O mundo inteiro? Não, ela afetou a Europa. Mesmo a gripe espanhola que saiu da Europa, ela não afetou o mundo inteiro. Ou seja, nós estamos tendo agora uma pandemia que é literalmente uma pandemia. Você está entendendo? A pandemia é no mundo inteiro mesmo. Não é a pandemia que pegou a Ásia e um pedaço da África. Não é o Ebola. Sim. Agora, realmente. Outro detalhe. Aí eu teria que ter mais tempo para explorar, mas vou dar uns vislumbres assim, dá para o pessoal pegar. O Apocalipse fala de coisas que iam acontecer antes da segunda vinda de Cristo. E fala do surgimento de poderes que iam dominar o mundo e que o mundo inteiro seria unificado economicamente. Que vai ser dada a marca da besta. E não poderá comprar nem vender, senão aquele que tem a marca e o número de sua besta, o número do seu nome, etc, etc, etc. Mas quando você faz um estudo da Bíblia mais sério, você vê que ali falava que ia chegar um tempo em que o mundo inteiro ia estar unificado economicamente. E que o mundo vai admitir a besta como a salvadora dos problemas do mundo inteiro. Então não pode ser uma Roma que dominou apenas Europa e África e Ásia. Não pode ser também uma Babilônia que pegou só o pedaço ali do Iraque, nem a Pérsia que pegou mais do Irã. O anticristo é um governo mundial, que vai ter um controle mundial. E muitas coisas que há décadas atrás eu não teria como responder para vocês, ainda que hipoteticamente, hoje que no campo das probabilidades eu tenho. O mundo hoje não precisa estar unificado em termos de países para que tenha um domínio mundial. Eu tenho consciência, gente, que o que eu estou falando está beirando muito a teoria da conspiração. Vai. Eu sei que está beirando. Mas, sabe, não se falsifica uma nota de $3. Por que não falsifica uma nota de $3? Que todo mundo sabe que isso não existe. Não existe. Você pode inventar uma nota de $3. Falsificar, não. Você só falsifica o que existe. E o que existe é muito parecido com o falso. Então, olha como é que nós estamos num grande conflito cósmico entre as forças do bem e do mal. E o bem não quer que o mal prevaleça. E a melhor maneira, às vezes, de confrontar o bem não é negando-o, é colocando uma coisa parecida, mas que seja ridícula. Por isso que a Bíblia fala que nem sempre o inimigo das trevas, o príncipe das trevas, que ele vai apresentar preto no branco, ele vai apresentar cinza. Porque pessoas vão fazer expulsão de demônios e que não são de Deus. Vão operar milagres e não são de Deus. Vão falar de Jesus e não são de Jesus. Tem um mundo caminhando a passos largos para aquilo que o Apocalipse fala. O Apocalipse fala o seguinte, que ia chegar o tempo em que Deus teria que destruir os que destroem a terra. Apocalipse 11, 19. Destruir os que destroem a terra. Quando você lê isso no grego, Igor, está bem assim, os que estão destruindo a terra, regue, a terra, o planeta redondo. Agora, o que acontece? Na época que João escreveu isso, o mundo não tinha como ser destruído pelo ser humano. Só em 1935 foi publicado o primeiro livro falando de poluição
e destruição da terra, que foi de Rachel Carson. O Apocalipse foi escrito no ano 97, 1935, faz a conta aí. E agora o mundo pode ser destruído. E o Apocalipse fala de pragas de Deus que iam ser enviadas à terra. E gotas dessas pragas cairiam antes do fechamento da porta da graça para servir de evidência do que vai vir. E sabe uma das pragas? Vou falar de duas, para não assustar vocês. São similares às pragas do Egito. Uma delas no Apocalipse fala o seguinte, que o anjo derramou sua taça sobre os rios e fontes d'água. E eles se tornaram como sangue de morto. E era complicado as pessoas beberem a água, porque elas estavam como sangue de morto. Como é que é o sangue de um morto? Não é viscoso, vermelho. É viscoso, escuro, quase coagulado. Como é que está o Rio Tietê? Tá nisso. Como é que está a Lagoa Rodrigo de Freitas? Como é que estão essas coisas? Foi-lhe dado ao sol que queimasse os homens com intenso calor. Aquecimento global. Aquecimento global. Que muitos negam. Falo também que é a teoria da conspiração, que não existe aquecimento global, mas o fato é que as geleiras... Eu não sou cientista, por favor, não cobrem de mim o que eu não Tu sou. é cientista, mas não esse cientista. Não esse tipo, Agora, mas eu sei que as calotas estão derretendo. Sim, a gente tem evidências. O nível da água está subindo. Sim, Você a está gente tem entendendo? recorde de temperatura em vários lugares. Se isso é discurso globalista ou não, não sei, mas que temos recorde de temperatura, temos. Inclusive no Canadá deu 49 graus e 300 pessoas morreram. Porra, deu 49 graus. Imagina só, isso é clima de deserto. Eu enfrentei isso no deserto da Judeia. Então, Caralho. Eu tava lá vindo a quando eu notícia. vejo essas coisas no Apocalipse, eram coisas que não podiam acontecer na época de João. Na época de João não tinha poluição. Não existia esse lance de rio tornar como sangue de morto. Tinha, né? Na época de João não, né? Não, poluição na época de João, não. revolução industrial pra cá. É, mais ou menos, né? Porque, tipo, a França tinha muita poluição, tanto que os ratos dominaram e aí teve peste bubônica. Mas aí não é bem... É que a poluição, você fala, é poluição do ar. Do ar, sim, não da rua da cidade. Exatamente. Entendi. É poluição do ar mesmo, da natureza. E você tinha os grandes centros contaminados. Mas hoje você tem a natureza. E Paulo fala que a natureza geme com dores de parto aguardando a redenção dela. É coisa pro nosso tempo. Então hoje não, hoje você tem realmente uma atmosfera sendo poluída, e mesmo que eu jogar a Bíblia para lá, sem querer ser pessimista demais, se eu ouvir só alguns cientistas, porque a ciência também não é uma... A ciência não é uma ciência exata. Sim, não é uma... Não não é um consenso Não ali. tem um consenso. Às vezes eu brinco parafraseando uma piada que eles contam dos judeus, às vezes dependendo do lugar você tem 5 cientistas conversando e vai sair 6 ideias. Né? Porque menos caras às vezes não tem, mas de modo geral, se você conversar com alguns cientistas aí que estão preocupados com a ecologia... Dentro de pouco tempo não vai ter mundo para suas filhas. Não vai ter. A água, gente, a água está com os dias contados, a água potável. Não vai ter água para todo mundo. Não estou querendo ser catastrofista, não, mas é a realidade. É só ler. Você está entendendo? Então, quer dizer, o mundo marcha para o fim, seja pela profecia bíblica, seja pelas evidências que alguns estão nos alertando aqui.